Não, eu tô aqui, por aqui mesmo. Ah, é? Eu achei que você É, estivesse me olhando. não. Eu tô vendo você desde a semana passada que eu tô te Eu vendo. Não. também estou vendo ela. Você que É não tá. muita gente. Você não é uma médium vidente, por isso que você não me viu. Não sou mesmo, mas não sou nada. Sou Ainda bem que não é pedra. evidente, né? Eu Como sou diz pedra. o Divaldo, né? Divaldo é que fala, não, é melhor não ver. Nem sempre a gente vê coisa boa. Bem, meus amigos, está Vamos. chegando o nosso horário. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro, para mais uma tarde de estudos. E nesse horário, nós estudamos essa obra maravilhosa do Hermínio de Miranda, chamada Diversidade dos Carismas. O meu livro é bem antigo, então a capa é diferente, tá? Mas os livros modernos, a capa é amarelada. Então, nós estamos estudando o capítulo 4, que trata da interação, animismo, mediunidade. E nós estamos, atualmente, já estudando no meio do item 2, que fala da telepatia. Mas antes de iniciarmos a nossa reunião de hoje, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento. E eu, em especial, nesse momento, eu quero pedir licença a vocês, porque eu tenho muito que agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a doutor Bezerra de Menezes, a quem eu sempre corro, né, nas emergências, porque hoje eu fui buscar o resultado da minha biópsia da tireoide e, graças a Deus, deu que os pólipos que eu vinha apresentando na tireoide são benignos. Então, eu muito agradecida, doutor Bezerra, porque eu estava um pouco preocupada, né? Mas procurando manter ali firme a minha fé. Então, eu agradeço muito a Deus por essa bênção, né? Desse problema. Agora é só dar sequência ao tratamento, mas graças a Deus, graças a essa espiritualidade, graças ao médico Jesus e aos médicos da espírito, nossos amigos, doutor Bezerra, irmã Sheila e toda essa turma, que eu peço mesmo, sabe, doutor Hans e Johannes, eu faço a fila, sabe? Quando eu ouvi Jesus dizer, peçam, eu levei isso muito a sério. Então, eu peço mesmo. Francisco de Assis, sou uma eterna pedinte. Mas, muito obrigado, Senhor, por essa graça, por essa bênção. E também peço agora, mais uma vez, ao Senhor, não só por mim, mas por todos aqueles que possam estar nesse momento, Senhor, necessitados do seu amparo, do seu amor, da sua imensa misericórdia, que é simplesmente toda a humanidade. Então, Senhor, estamos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos nessa casa abençoada, que é a casa de Jesus, que é a casa de Francisco de Assis, que é a tua casa, Pai. Recebendo essas vibrações que caem do alto sobre todos nós. E hoje vamos dar início ao nosso Setembro Verde, com a nossa palestra voltada para a biodiversidade, esse tema tão necessário para todos nós. E assim, sempre agradecendo ao Senhor por tudo, te pedimos autorização para iniciarmos o nosso estudo do dia de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá no nosso livro Diversidade dos Carismas. Eu vou iniciar um parágrafo antes de onde eu parei, tá? O parágrafo diz assim: ao cabo de alguns momentos, né, era para começar no outro, mas eu vou pegar um pouquinho antes. Ao cabo de alguns momentos, Regina começa a ver, ou melhor, a perceber, de maneira inexplicável para ela, aspectos como que ocultos do caso, uma ligação direta, espírito,
Seria um fenômeno de telepatia no qual entra em um componente de psicometria, que nós estudamos semana passada. São dramatizações de episódios de vidas anteriores ou preocupações do presente, expectativas, ansiedades, bem como o caráter e temperamento da pessoa. Denise, você tem um livro novo do Diversidade dos Carismas? Não trouxe. Não trouxe, que era para dizer a página, porque tem gente com um livro Eu de achei capa que eu tivesse nova, deixado né? aqui. Às vezes... É 106, página 106. 106. Quem tiver com o livro novo aí, tá? 106. A minha é 98. É porque muda a edição. Mas é uma dessas aí. Às vezes, a situação se torna um tanto embaraçosa, porque ela percebe claramente que a pessoa diz coisa diferente do que está pensando. Porque a Regina, essa médium, ela tem essa capacidade da telepatia, de ler o pensamento da pessoa. Então, às vezes, ela percebe que o que a pessoa está dizendo é diferente do que a pessoa está pensando. E isso deve ser desagradável, né? Ela está conversando com a pessoa está falando uma coisa, mas está pensando outra. É igual aquele que diz assim, poxa, como você está bonita, mas por dentro diz assim, nossa, é uma bruxa. Não é? Fala uma coisa, como você está bonita, mas por dentro está pensando, que bruxa você é. Então, ela tem essa capacidade de perceber o que a pessoa fala e o que a pessoa pensa, né? Não deve ser uma coisa muito legal, não. Esclarece ela que quando se trata de uma vidência pregressa, ou melhor, quando ela tem uma vidência das vidas anteriores da pessoa, o fenômeno é realmente visual. Ela vê as cenas. Então, se ela está vendo, né, tendo uma visão de uma vida passada daquela pessoa, quando ela foi uma rainha, quando foi uma princesa, ela vê toda a cena da pessoa lá do castelo, vivenciando aquilo, como ela era uma princesa, né? Ela vê as cenas, enquanto que o conhecimento dos fatos da vida atual não se traduz em sensação visual ou auditiva. Então, ela, às vezes, olha só que coisa, ela está com a pessoa, o problema que a pessoa traz da vida atual, ela, às vezes, não percebe, mas ela vê cena da vida da pessoa do passado. Ao mesmo tempo que deve ser interessante, deve ser bem complicado, né? Porque, de certa forma, quando ela vê as cenas da vida da pessoa do passado, ela está desvendando a pessoa. E se essas cenas que ela vê do passado da pessoa não forem coisas legais, forem coisas desagradáveis, que nem mesmo a pessoa sabe que naquele passado ela foi assim. Entendeu? Então, às vezes, é uma pessoa, vamos dizer assim, legal, boa, agradável, uma amiga. E aí, quando ela olha para a pessoa, ela vê as cenas da vida passada da pessoa. Vamos imaginar que essa amiga dela no passado foi alguém de uma vida muito leviana, né? Então, de repente, ela fica sabendo do que a pessoa traz, né? Então, realmente não deve ser complicado. Ela simplesmente sabe que é assim. Ou seja, ela toma conhecimento consciente por um processo ou mecanismo inexplicável para ela. E ela não sabe explicar como é que a coisa funciona. Ela sabe que é assim que acontece, mas não sabe dizer os detalhes do que acontece com ela ou por que aquilo acontece. Isso também pode ocorrer à distância. Se uma pessoa amiga, quer dizer, acontece quando a pessoa está perto dela, ou pode acontecer também se a pessoa estiver distante dela. Isso, aí ela diz aqui, se uma pessoa amiga vive um momento de crise mais intensa ou de preocupações opressivas, ela se liga na pessoa como se a estivesse vendo.
não porém objetivamente, com seus sentidos da visão ordinária. Vários desses episódios têm sido confirmados, porque ela se comunica com a pessoa avisada para pedir notícias, e ao descrever aquilo de que tomou conhecimento, logo obtém a confirmação. Então, a pessoa está distante, está no outro país, está em outra cidade, de repente ela começa a ver as cenas daquilo que está acontecendo com a pessoa. Aí depois, no outro dia, né, ela liga para a pessoa, manda uma mensagem, perguntando: o que está acontecendo aí com você? Aí a pessoa diz: está acontecendo isso, 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 isso. Ela diz: eu já sabia, porque eu tinha visto isso, né? Se a pessoa tem com ela vínculos mais fortes de afeição, se é um parente, ela não apenas vê, mas sente como que fisicamente suas aflições e angústias. Então, se é alguém com quem ela tem uma ligação muito intensa, né? Ela não só vê, mas também sente a angústia da pessoa. Então, ela sofre com aquilo que a pessoa está passando. Certa vez, falou ao telefone pela primeira vez com uma pessoa que ela não conhecia. Era para dar um recado apenas. Contudo, à medida que a outra pessoa falava, ela começou a vê-la e senti-la. Então, ela nem conhecia a pessoa. Alguém pediu para ela ligar para outra pessoa para dar um recado. E conforme ela foi falando com a pessoa pelo telefone, dando um recado, não, olha, fulano pediu para ligar para você para dar um recado. Ela começou a sentir, né? Ela começou a ver a pessoa na mente dela, com quem ela estava falando ao telefone, pessoa que ela não conhecia, e começou a sentir as angústias da pessoa, tá? Dessa vez, a sensibilidade não apenas captou as imagens, como conseguiu mobilizar o sentido da visão orgânica. E Regina viu, de fato, a moça, como se ela estivesse na sua presença. Era morena, miudinha, tímida, assustada e estava muito nervosa e revoltada com alguma coisa, né? Então a pessoa estava numa angústia danada, revoltada com alguma coisa, embora não o manifestasse. A Regina, embora a pessoa não falasse para a Regina, né? Ela estava conversando com a Regina normalmente, mas ela não falou para a Regina, até porque ela não tinha intimidade, ela não conhecia a Regina, então ela não falou que ela não estava bem, mas a Regina viu a pessoa e sentiu que ela não estava bem. Em seguida, ao telefonema, ela narrou o episódio a uma prima da moça, que confirmou o tipo físico. De repente, foi até a prima que pediu para ela ligar. Ela procurou a prima da moça e falou assim, eu vi uma pessoa assim, assim. Aí a prima falou, é ela mesma. E a prima ainda confirmou as complicações emocionais em que ela vivia, no momento em que Regina ignorava, Regina não sabia. Então a prima começou a contar, essa pessoa que você está me descrevendo é minha prima mesmo, e ela está passando por esses problemas. E aí a Regina disse assim, realmente foi isso que eu senti. Dias depois, a moça do telefone foi apresentada a Regina. Era própria. Então, ela não tinha, assim, nenhuma dúvida. Podemos, portanto, observar que alguns fenômenos no campo habitual do animismo são mistos. Então, a vidência é um fenômeno anímico. E ele diz por que eles são mistos. Nesse caso aí da Regina, por exemplo, é possível que, além do componente telepático, porque ela viu, soube o que estava acontecendo, tenha ocorrido também vidência ou clarividência. Entendeu? Então, dois fenômenos. Teve, no caso da telepatia, porque a Regina captou toda aquela angústia, o que a moça estava pensando, mas também ela viu a moça, a vidência. Dois fenômenos anímicos aconteceram ao mesmo tempo.
Percebeu? A vidência dela, a vidência, a capacidade que ela teve de ver a moça fisicamente e de ler os pensamentos. Então, o animismo aí se apresentando com dois fenômenos, não um só, que às vezes pode ser só vidência, às vezes pode ser só telepatia. Nesse caso, não foram dois. Ela leu o pensamento e viu a pessoa. Então, esse fenômeno foi misto aí. Aí ele diz aqui, talvez tenha ocorrido uma vidência ou clarividência. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nisso. Que, por sua vez, pode ter sido resultante de um rápido desdobramento de Regina, que viu nitidamente sua interlocutora. E ainda, aí ele diz aí, ó, ainda pode ter acontecido um desdobramento. A Regina pode ter desdobrado um pouco e, ao se afastar do corpo físico, o espírito aí tem mais liberdade. E aí esses fenômenos ficam mais evidentes. Porque quando você está encarnado, o teu corpo, já falamos sobre isso, né? Ele limita as faculdades da alma. O que pode ter acontecido com a Regina no momento que ela estava no telefone? Ela pode ter entrado, vamos dizer assim, no estado alterado de consciência, quase num vamos dizer assim, num semi-sonambulismo, até sem perceber, e aí ela deu uma desdobrada, não muito ampla, mas o suficiente para dar mais liberdade ao espírito de produzir esses fenômenos de uma maneira mais independente. Olha como essa mulher, a capacidade que ela tem, né? Um minutinho só, gente. Está piscando várias vezes a internet. No seu vocês estão ouvindo bem? Vocês estão vendo bem? Está vendo algum problema aí de internet com vocês? Está falhando, assim, Falha. a imagem fica travando. Mas A voz não. a voz fica bem. Mas a imagem é porque, para mim, na minha tela não está. Na minha tela não está. É porque a internet aqui anda meio esquisita, né? Mas na minha tela está assim, normal, não deu nenhuma piscada, não. Mas vamos lá. Aqui, então, olha só. Pode ter ocorrido uma vidência ou clarividência que, por sua vez, pode ter sido resultante de um rápido desdobramento de Regina, que viu nitidamente sua interlocutora. Então, essa capacidade que ela teve, essa visão que ela teve nítida da pessoa, pode ter ocorrido porque ela desdobrou sem perceber. E aí o espírito dela produziu esse fenômeno com mais clareza, porque ela estava num estado, de repente, semi-sonambúlico. Eles chamam de semi-sonambúlico, né? Não sonambulismo total, mas já entrando nesse estado, e aí isso facilitou esse desdobramento dela. Eu trouxe aqui um PDF para a gente poder avaliar um pouquinho mais esse assunto, né? Porque ele é interessante e é importante para que a gente possa compreender a continuação do estudo do tema. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aí aqui tem olha aqui. Na Revista Espírita, de setembro de 1865, Kardec diz assim, esse texto é todo de Kardec, ele diz assim, quem diz médium, diz intermediário. Não vamos esquecer isso. Quem diz médium, diz intermediário. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. Denise, se der algum problema de internet aí, você fica antenado, minha vida, tá? Então, o magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. O fluido magnético tem, pois,
duas fontes bem distintas: os espíritos encarnados e os desencarnados. Então, o fluido magnético é uma das transformações do fluido cósmico, tá? É uma das transformações do fluido cósmico, o fluido magnético. Mas ele pode ter duas fontes: nós encarnados ou os desencarnados. Então, o desencarnado também tem fluido magnético, assim como o encarnado. Porque muita gente acha que só nós encarnados temos magnetismo. Não, o desencarnado também tem, tá? O fluido magnético então, tem duas fontes bem distintas: os espíritos encarnados e os desencarnados. Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e dos seus efeitos. Então, a gente percebe o seguinte: se o fluido magnético vem do encarnado, a qualidade dele e os efeitos que ele produz não serão semelhantes, tá, aos efeitos e a qualidade do magnetismo que vem dos espíritos. Então, ele diz aqui, essa diferença de origem, encarnado ou desencarnado, produz uma grande diferença na qualidade do fluido e seus efeitos. Vou mexer aqui. Estou empurrando para cá um pouquinho a marcha. Então, vamos lá. Na Revista Espírita, de janeiro de 1864, ainda Kardec, ele vai dizer: a vontade desenvolve o fluido, seja animal, seja espiritual. Então, o fluido animal é o fluido do encarnado, tá? Porque, como sabeis, agora há vários gêneros de magnetismo, que tem o magnetismo vegetal, tem o magnetismo mineral, entendeu? Todos os elementos têm magnetismo. Em cujo número, né? Aí ele vai dizer, há vários gêneros, em cujo número estão o magnetismo animal e espiritual. Dentre esse conjunto de magnetismo, esses dois, aí ele destaca esses dois, que conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Então, de repente, aquele ser desencarnado que está aplicando o magnetismo espiritual sobre alguém, ele pode solicitar do encarnado o seu magnetismo animal para apoiar o trabalho dele. Percebeu? Então, não entendeu, Denise? Entendi. Ah, tá. Então, apagou a imagem no seu notebook. Gente, vocês estão vendo... Você está piscando. Estou nos meus dados, ó. Olha aqui. Vocês estão vendo o PDF? Só confirma aí, gente. Ou se o PDF apagou. Não, dá para ver o PDF. Vocês estão vendo? Eu estou vendo. É porque o da Denise apagou. Vendo. Eu tô, no meu computador tinha apagado. Aí eu entrei pelo celular. Eu estou vendo agora. William, tá vendo? Eloá, tá vendo? Sim. Sim, vendo e escutando. Tá, então vamos lá. Deve estar tendo um probleminha aí da internet. Ela dá. Aqui no livro Obras Póstumas, tá? Então aqui nós já vemos que os espíritos poderão solicitar do encarnado o magnetismo deles. Vamos lá. Aqui no livro Obras Póstumas, falando do conhecimento do futuro, previsões, diz assim, todos eles, os textos, Obras Póstumas, são textos de Kardec. Ele diz assim, desde que no estado sonambúlico, as manifestações da alma se tornam, de certo modo, ostensivas. Fora absurdo supor, tá? Fora absurdo supor que no estado normal
ela se ache confinada de modo absoluto em seu envoltório, como caramujo em sua concha. Então, no momento que o médium está no estado sonambúlico, as manifestações da alma se tornam, de certo modo, ostensivas, porque essa alma, essas manifestações, elas não estão confinadas no corpo, como um caramujo em sua concha. Não é, de maneira alguma, a influência magnética que vai desenvolver essas manifestações da alma. Essa influência nada mais faz do que a tornar patente pela ação que exerce sobre os órgãos corporais. Então, gente, há uma influência magnética, tá? Essa influência magnética, porque todos nós temos esse magnetismo. Então, essa influência magnética, ela vai exercer uma pressão sobre os órgãos corporais, de modo que isso venha a facilitar as manifestações da alma. Então, vamos ver se a gente consegue pegar isso. O médium está no estado sonambúlico. Estando no estado sonambúlico, ele promove um desdobramento. E estando desdobrado, o seu perispírito estará mais livre. E aí, esse perispírito, é que eu não quero dar spoiler, esse perispírito, ele tem uma energia. Essa energia vai exercer uma influência magnética sobre os órgãos corporais. E aí, os fenômenos que o médium produz irão acontecer. Perceberam? Então, não é a influência magnética que promove o fenômeno. Não é. É a alma que promove o fenômeno. Mas ela vai sofrer, os nossos órgãos vão sofrer uma influência dessa energia perispiritual, tá? Que vai fazer com que essas manifestações se desenvolvam. Essa influência nada mais faz do que tornar patente pela ação que exerce sobre os órgãos corporais. Se alguém não entender, gente, pergunta, tá? Ora, nem sempre o estado sonambúlico é condição indispensável essa manifestação. Você não pode dizer que somente as pessoas do estado sonambúlico promovem essas manifestações. As faculdades que se revelam nesse estado desenvolvem-se algumas vezes espontaneamente, no estado normal, em certos indivíduos. Resulta-lhes daí a faculdade de verem as coisas distantes por onde quer que a alma estenda a sua ação. Então, para que essa energia, vinda do perispírito, exerça ação sobre os órgãos corporais, deixando patente, tá? Essa manifestação, a pessoa não precisa estar em estado sonambúlico. Você pode estar dentro de casa, lavando uma louça, lendo um livro, fazendo alguma coisa e, de repente, o fenômeno se dá. E a pessoa que está no estado de vigília começa a ver as coisas distantes. E os quadros... Oi, fale. Eu não entendi que influência é essa que está escrito aqui. Essa influência nada mais faz do que a tornar patente pela ação das corporais. Olha só, desde que do estado sonambúlico, desde que a criança está tratando aqui do sonambulismo, as manifestações da alma se tornam, de certo modo, ostensivas, tá? Porque no estado sonambúlico, a pessoa normalmente desdobra. E aí o seu espírito está mais livre, não sente a pressão do corpo físico, que limita as manifestações da alma. A gente já sabe, né? O corpo como abafa um pouco essas manifestações. Então, fora absurdo supor que no estado normal essa alma estivesse confinada. Porque a pessoa diz assim, eu estou encarnada.
minha alma está confinada no corpo. Não, a sua alma não está confinada no seu corpo. Tá? Ela pode se afastar do corpo. Pode estar cerceada. Então, ele diz aqui, for absurdo supor que no estado normal ela se acha confinada, de modo absoluto em seu envoltório, como caramujo em sua coxa. Não é de maneira alguma a influência magnética que todos nós temos um magnetismo, tá? Nós temos um magnetismo. Não é esse magnetismo que nós temos, tá? Que vai desenvolver essas manifestações da alma. Entendi. Não é isso, não é o magnetismo. Essa influência magnética nada mais faz do que tornar essas manifestações da alma patentes, pela ação que ele exerce sobre os órgãos corporais. Esse magnetismo vai exercer uma ação sobre os órgãos corporais e vai fazer com que essa manifestação da alma que está ali se torne mais patente, mais forte, entendeu? O que ele está querendo dizer? Porque muita gente acha que é um magnetismo que desenvolve as manifestações da alma. Ah, ele tem muito magnetismo. Então, ele é médium que tem muito magnetismo. Não. Não. O magnetismo, ele exerce uma ação sobre o corpo. É um facilitador, né? Isso, perfeito. Que torna essa manifestação da alma mais patente ou menos patente. Então, ele diz aqui, não é somente o estado mediúnico, sonambúlico, que permite que você produza fenômenos. No estado de vigília, você também pode. Você pode estar muito bem andando pela rua e, de repente, você dá aquela parada, aí fica todo mundo olhando assim, congelou. Era o caso do Eurípides. Estava dando aula e, de repente, ele congelava. E aí ele desdobrava e saía do corpo. Ou ele tinha uma visão, ele congelava. Porque a alma dele estava dirigida para outra coisa. E ele ficava ali congelado, entendeu? E ele estava no estado de vigília, dando uma aula. Então, resulta daí a faculdade de verem as coisas distantes por onde quer que a alma se estenda. Aonde a sua alma conseguir abraçar, você tem a visão. Aí ele vai dizer aqui, e os quadros que descrevem os fatos, que narram, se lhes apresentam como efeitos de uma miragem. É o fenômeno a que se dá o nome de segunda vista ou dupla vista. No sonambulismo, a clarividência é devida da mesma causa. Então, quando você fala em segunda vista ou dupla vista, normalmente essa nomenclatura é usada para a manifestação da alma, no caso da vidência, no encarnado. Tá bom? Ou melhor, todos os encarnados. Mas se você está no estado de vigília, você diz que você está tendo uma vidência, certo? Ou que você vai dar o nome de segunda vista ou dupla vista. Agora, se você está produzindo esse fenômeno num estado de sonambulismo natural ou sonambulismo provocado, quando o magnetizador hipnotiza você, aí você chama isso de clarividência, que nada mais é do que a vidência clara. Porque às vezes as pessoas dizem assim, será que segunda vista ou dupla vista é a mesma coisa? Será que segunda vista ou dupla vista e clarividência é a mesma coisa? Sim, são vidências. Agora, no estado de vigília, eu estando acordada, se eu produzir esse fenômeno, eu chamo que acessei a minha segunda vista ou dupla vista. Mas se estiver no processo sonambúlico, você chama de clarividência. E todos esses fenômenos derivam da mesma causa, que é a influência... Mas o fenômeno... Fale. Mas o fenômeno da segunda vista, da dupla vista, o mecanismo da segunda vista é a expansão do perispírito, né? Exato, é a influência magnética sobre os órgãos corporais. Nós vamos avançar mais um pouquinho, você vai entender. A causa é a mesma.
essa influência é a mesma. Só que no caso da pessoa, estando em estado de vigília, você chama de segunda vista ou dupla vista. Estando no estado sonambúlico, você chama de clarividência. Percebeu? Os nomes. A causa é a mesma. É a ação magnética que vem de onde? Do perispírito. Não é? Sobre os órgãos corporais que produzem o fenômeno. Estando você no estado sonambúlico ou no estado de vigília. Percebeu? Então, a causa é a mesma. Aí Kardec vai continuar aqui. Ele diz assim, quase nunca é permanente a segunda vista. Tá? Em geral, o fenômeno se produz espontaneamente, em dados momentos, sem ser por efeito da vontade. Você, no caso de vigília, sendo segunda vista ou dupla vista, você não pode dizer assim, eu agora vou produzir esse fenômeno. Já no estado sonambúlico, sim. Né? O magnetizador pega o médium, magnetiza, ele entra no estado sonambúlico, ele desdobra e o fenômeno se produz. Mas o da segunda vista, não. Você não pode provocar. Tá? Ele diz aqui, sem ser por efeito da vontade, e provoca uma espécie de crise, que algumas vezes modifica sensivelmente o estado físico. O indivíduo parece olhar sem ver. Toda a sua fisionomia reflete como uma exaltação. Entendeu? Você é como assim, você é pego de surpresa. Você é pego de surpresa. E às vezes a pessoa fica ali, né, parado, como congelado, aquele olhar que alguém passa até a mão na sua frente e você não vê, né? Tem aquela história também de, às vezes, a pessoa até bater em você, fulano, e você tá ali, né, parado. Aí daqui a pouco você volta e você diz, o que foi? Poxa, eu tô te chamando há horas. Você diz assim, mas eu não ouvi. Como não ouvi? Eu tô quase gritando no teu ouvido. Realmente a pessoa não estava ali. Entendeu? Então ele vai continuar aqui. Ele está narrando aqui, o Kardec está trazendo para cá, a gente está entendendo o processo, como funciona com a Regina. Tá? É de notar-se que as pessoas dotadas dessa faculdade, muitas delas não suspeitam possuí-la. Ela se lhes afigura natural, como a de ver com os olhos. A pessoa acredita que está realmente, né, ali. Consideram-na um atributo de seu ser e nunca uma coisa excepcional. Ah, eu tenho essa mania, de vez em quando isso acontece comigo. A pessoa diz assim, né? Cumpre acrescentar que muito a miúde, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira. A pessoa tem aquela visão, ela vê alguma coisa, quando aquilo se apaga, dali a alguns momentos ela esqueceu. Aí ela, poxa, menina, eu queria contar, eu vi um negócio. O que foi? Pô, eu não consigo lembrar. A pessoa, aquela imagem, aquela cena que a pessoa viu, se apaga. Cuja lembrança, cada vez mais imprecisa, acaba por desvanecer-se como a de um sonho. Há infinitos graus na potencialidade da segunda vista. Então, tem esse fenômeno da segunda vista, ou dupla vista, ele pode acontecer em infinitos graus, tá? Desde uma sensação confusa até a percepção tão nítida quanto do sonambulismo. Então, ele está mostrando para a gente que quando o sujeito produz o fenômeno da clarividência através do sonambulismo, isso é muito nítido. Já a segunda vista ou dupla vista, a coisa já não é tão perceptível assim. Aí, olha só o que ele vai dizer aqui, Kardec, na época que ele escreveu esse texto. Acho que esse texto é de 1864, se eu não me engano. Ele disse assim, a carência de um termo para designar-se esse estado especial. E, sobretudo, os indivíduos suscetíveis de experimentá-lo. Tem-se empregado a palavra vidente, que, embora não exprima com exatidão a ideia, porque tem a dupla vista do estado de vigília, que se produz com certas características.
Tem a clarividência no sonâmbulo, que se produz com certas características, né? Então, não tem uma palavra exata. Então, o pessoal chama o quê? Vidente. Seja o clarividente, ou seja no estado de vigília, o pessoal passou a chamar de vidente, tá? Que, embora não exprima com exatidão a ideia, adotaremos até nova ordem, em falta de outra melhor. Então, você chama de vidente, porque facilita para todo mundo, porque ele não consegue encontrar uma palavra que defina com exatidão todas as características da dupla vista ou todas as características da clarividência. Então, a maioria do pessoal chama vidente, fica vidente. Vamos pegar o livro dos médiuns na questão 167. Questão 167. Aí Kardec vai fazer algumas considerações. Denise, lê para a gente a questão 167. Médiuns videntes. Capítulo 14, questão 167. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Espera um instantinho, Denise. Viu o que ele já fez? Ele botou como vidente a dupla vista, o sonambulismo, entendeu? Ele colocou aqui de uma forma bem geral, para não complicar a cabeça das pessoas. Vamos lá. Raro é que essa faculdade se mostre permanente. Quase sempre é efeito de uma crise passageira. Na categoria dos médiuns videntes, se podem incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver em sonho os espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama médium vidente. Aí, ó, o que ele está falando? Você não pode chamar de médium vidente quem vê os espíritos em sonho, tá? É diferente. Se você vê o médium em sonho, aí ele não chama de vidente. O que ele chama de vidente é aquele que vê os espíritos através da dupla vista ou da clarividência, né? Mas o sonho não. Explicamos esse fenômeno em o capítulo 6 das manifestações visuais. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma que vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos, donde se conclui que um cego pode ver os espíritos, do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita a vista. Sobre esse último ponto, caberia fazer-se interessante estudo, o de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente nos cegos. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham, pela alma, a percepção de certos objetos e que não se encontravam imersos em negra escuridão. Por exemplo, eu tenho um amigo, né, já desencarnou, ranceniano, Newton Guap. Eu convivi com o Newton Guap mais de 20 anos lá na colônia do Curupaiti, aí em Jacarepaguá. Então, desde os anos 90, desde os anos 1990, que eu estava sempre com o Newton, né? Eloá conheceu, alguns aí conheceram o Newton Guap. Ele era ranceniano cego. Ele conversava com a gente, ele falava que via os espíritos. Inclusive, ele me descrevia. Ele dizia saber como eu era. E quando eu conheci o Newton, ele já era cego. Ele foi para o Curupaiti com 16 anos, desencarnou com quase 80. Esse tempo todo ele passou lá. Quando eu conheci o Newton, ele já estava com seus quase 50 anos, por aí. Já era cego. Mas ele sabia como eu era. Ele falava.
Ele disse, Rosa, eu já te vi várias vezes. Entendeu? Então ele sabia como eu era. Ele falava como as pessoas eram, porque ele era médium. Ele era médium. E ele tinha essa dupla vista, né? Mesmo sendo cego. Então é muito interessante isso. Muito interessante. Que não precisa. Exatamente. Né? Então ele contava a colônia, os detalhes da colônia, apesar que quando ele chegou lá, ele ainda não era cego, ele ficou cego depois. Mas quando ele chegou aos 16 anos, a colônia mudou muito. Mas ele sabia, ele disse que ele andava pela colônia, num desdobramento. Ele sabia direitinho, né? Às vezes ele dizia, Nilton, essa rua assim, assim. Ele dizia, é assim. Ele dizia onde ela ficava, entendeu? Então ele conhecia as pessoas ali, né? Então era a prova disso aqui, né? Do que ele fala aqui. E também vamos pegar agora o Livro dos Espíritos, no item 455, questão 455 do Livro dos Espíritos. É uma questão muito grande, tá? É a 455. Rose, só tirar uma duvidazinha aqui. Que ele coloca aqui como dupla vista como mediunidade. Quanto dupla vista não é mediunidade, né? Mas é anímico. É um fenômeno anímico, né? É a vidência. Mas eles usam esse termo, eles usam isso, tá? Porque eles dizem que o fenômeno pode se misturar. Então, eles vão usar esse termo, mediunidade, mesmo a gente sabendo que é um fenômeno anímico. Você vê pela descrição dele aqui, ele já mistura as duas coisas, porque esses fenômenos, como, não me lembro se é aqui ou no outro livro, que o próprio Kardec fala a necessidade de aprofundamento dos estudos desses fenômenos. E eles não conseguem encontrar, muitas vezes, uma nomenclatura para cada uma dessas fases, para cada uma dessas palavras. Entendi. Então, mistura. Eles acabam se misturando as coisas. É igual a questão da alma, né? A palavra alma. Às vezes, assim, a alma do mundo. Né? Você pode usar esse termo. A alma do mundo. A alma da empresa. Então, é a palavra alma sendo usada de formas diferentes. Agora, você que tem que saber o sentido que a pessoa está usando a palavra alma, né? Você tem que ter, senão complica. Então, no Livro dos Espíritos, no item 455, parte 2ª, capítulo 8º, da emancipação da alma, são vários parágrafos. Eu queria que vocês procurassem o parágrafo 17. É mais fácil você ir para o final da questão e voltar. Volta 4 parágrafos, porque vai ficar muito mais fácil. Vamos lá para o final da questão. Vai lá para o final da questão, tá? Vai lá para a questão... Não, você está marcado. Você já está marcado. Vai lá para o final da questão. Aí você volta 6 parágrafos. 6 parágrafos. Vai para o final da questão, é mais fácil. Volta a 6 parágrafos, você vai estar no parágrafo 17º. É mais fácil. Aí ele diz assim, dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos, mais ou menos perfeita podem ter a lucidez e o espírito, mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Muitas vezes, porém, há deles uma excitação do que verdadeira lucidez, ou melhor, muitas vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdade e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Dessa exaltação é que sempre uma causa de fraqueza quando o indivíduo não sabe reprimi-la. Espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando com tal intuito aos seus olhos aparência, que mais o aferram a ideias que nutre no estado de vigília. Vamos pular aqui para o 18º parágrafo. A emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília,
produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos, percebe o que exista até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da segunda vista, repara o problema das confusões que às vezes acontece? Uma hora ele fala dupla vista, no parágrafo abaixo ele já está usando o termo segunda vista. Aí as pessoas ficam assim, isso é dupla vista? Isso é a mesma coisa que segunda vista? É igual o tal do fluido vital e princípio vital. Ou agente vital. Que a pessoa fica, meu Deus, princípio vital, agente vital, fluido vital é a mesma coisa? É tudo a mesma coisa. Então, no momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago, ele olha sem ver, toda a sua fisionomia reflete uma exaltação, nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos. Aos dotados desta faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo dos seus próprios seres e nada lhes parece excepcionais. De ordinário, como já tínhamos visto, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a de um sonho. Então, continuando aqui. Se agora, vamos lá para o nosso PDF. Se agora confrontarmos os fenômenos da segunda vista, deixa aí o livro dos médios, livro dos Espíritos do item 455, não fecha não. Se agora confrontarmos os fenômenos de segunda vista com os da clarividência sonambúlica, compreenderemos que o vidente possa perceber coisas que lhe estejam fora do alcance da visão ordinária, do mesmo modo que o sonâmbulo vê, à distância, acompanha o curso dos acontecimentos, aprecia-lhes a tendência e, em certos casos, lhe prevê o desenlace. Então, olha só o que ele está dizendo aqui. O sonâmbulo vê a distância, acompanha o curso dos acontecimentos, aprecia-lhes a tendência e, em certos casos, lhe prevê o desenlace. Olha aqui no Livro dos Espíritos, voltando para o item 455, vamos lá para o parágrafo 4 e 5, lá no início quase. Parágrafo 4 e 5. Diz assim, para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra descoberta. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Agora, vamos lá para o quinto parágrafo. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. Tá? É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares onde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. Voltando aqui ao PDF, esse dom da segunda vista desenvolvido acorda os pressentimentos. Ainda mais desenvolvido, faz ver acontecimentos que já se realizaram ou que estão prestes a realizar-se. Repara? Então, esse dom da segunda vista, ele acorda os pressentimentos. Se esse dom for mais desenvolvido, faz ver acontecimentos que já aconteceram ou que estão prestes a realizar-se. Tá? Quando chega ao apogeu, esse fenômeno é o que chama-se de êxtase vigil. É o êxtase
O que é o vigil? É do estado de vigilância. Você chega àquele êxtase num estado de vigilância. Então, essa dupla vista é quando esse fenômeno se torna mais intenso. Aí, aqui nessa mesma questão 455, parágrafos 14 e 15, diz assim, ó, no sonho e no sonambulismo, o espírito ainda gira pelos mundos terrestres. Então, quando você está no sonho, no sonambulismo, quando esse fenômeno da dupla vista ainda não está muito desenvolvido, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. Você ainda está muito por aqui. No êxtase, que é o apogeu desse fenômeno, o espírito penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque se os transpusesse totalmente, se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Então, é o máximo desse fenômeno, né? Cercam, então, resplendente e desusado fulgor, inebriam-no harmonias que na terra se desconhecem, indefinível bem-estar o invade, goza antecipadamente da beatitude celeste, e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Então, é o máximo de que esse fenômeno pode se produzir conosco. Porque se for mais além, a pessoa vai desencarnar. Entendeu? Então, é uma coisa espetacular esse fenômeno, né? Ele vai se desenvolvendo conforme o grau evolutivo do espírito. Então, aqui, vamos lá. Como já dissemos, o fenômeno da segunda vista é quase sempre natural, espontâneo. Parece, entretanto, que se produz com mais frequência sob o império de determinadas circunstâncias. Então, ele é um fenômeno natural, que você não tem controle sobre ele, mas, dependendo de alguma circunstância, esse fenômeno pode se produzir. Olha só, os tempos de crise, de calamidades, de grandes emoções, tudo, enfim, que sobreexcita o moral, que provoca o desenvolvimento. Dir-se-ia que a providência, diante de perigos iminentes, multiplica em torno das criaturas a faculdade de prevê-los. Então, quando o seu emocional, o seu moral encontra-se afetado, esse fenômeno que você não controla pode se produzir. De repente, né, numa tragédia, não é? De repente, um fato, às vezes até uma grande alegria. E falando em grande alegria, eu quero parabenizar aqui o meu amigo, né? William Lira. Parabéns, meu amigo. Você merece tudo aí que você está recebendo, tá bom? Obrigado, meu amigo. Então, nesse momento de grande emoção, o fenômeno da segunda vista pode acontecer. Porque o seu moral, o seu emocional saiu do normal. Isso pode produzir uma manifestação da alma, uma intensificação do magnetismo. Entendeu? E esse magnetismo vai pressionar os órgãos. E esse fenômeno, para quem o tem, né, em estado mais evidente, pode acontecer. Um choque, né? Um trauma. Então, tem pessoas, a gente até já viu esses casos, apesar de ser um fenômeno orgânico, que dependendo do estado emocional, a pessoa pode ficar com o cabelo branquinho em 24 horas. Ou pode ficar, eu conheci uma pessoa que ela passou por um trauma, uma coisa, que ela, com 2, 3 dias, ela ficou com uma faixa branca no cabelo. Um choque emocional muito grande, que afetou o cabelo dela. Né? Ela ficou com uma faixa branca no cabelo assim. Porque, olha só,
Como tem pessoas que, num estado emocional muito grande, elas ficam cheias de mancha roxa no corpo, não é? Tem pessoas que podem ficar até cegas, ou temporariamente. Tem pessoas que podem ficar com uma dificuldade até de locomoção, porque o estado emocional, o sistema nervoso foi muito afetado. Né? Tem pessoas que alteram a voz, podem ficar roucas, num choque. Percebeu? Então, isso pode promover. Vamos voltar aqui ao nosso livro Diversidade dos Carismas, ainda, que diz assim, pegar aqui. Tais fenômenos, diz o Hermínio, são difíceis de caracterizar, tá? E classificar, precisamente devido à sua complexidade e imprevisibilidade. Regina explica, por exemplo, que se estiver fortemente vinculada por laços afetivos a uma pessoa, o que vale dizer como que sintonizada em sua onda mental ou faixa pela qual opera seu pensamento, ela vê durante o telefonema ou a leitura de uma carta, numa postura mental, emocional, física. Por assim dizer, isto é, ela vê a pessoa como se estivesse diante dela, encolhida, rosto entristecido, às vezes em pranto. Se está nervosa, pode ver sua agitação motora, andando de um lado para o outro, ou com gestos descontrolados. Em todos esses episódios, uma constante. Regina observa a aura, que é a atmosfera espiritual, né? Das pessoas em crise, sempre escuras. Ela percebe a aura das pessoas sempre escuras, como que envoltas em uma névoa acinzentada. Sobre auras, temos algo a dizer em outro ponto desse livro. Mas aí, a gente encerrando tudo, eu trouxe alguma coisa aqui para a gente falar sobre isso. Está lá no livro, na Revista Espírita, de dezembro de 1862. Ainda Kardec falando. Kardec diz assim, sabemos que os espíritos, quando eu digo espíritos, são todos nós, são revestidos de um envoltório vaporoso, formando para eles um corpo fluídico, ao qual damos o nome de perispírito, e cujos elementos são colhidos do fluido universal ou cósmico. Percebam uma coisa, em 1862, Kardec não fala fluido cósmico universal. Porque se a gente for reparar, fica uma coisa bem repetida, não é? Fluido cósmico universal. Essas duas palavras têm o mesmo sentido. Então, ele fala aqui, fluido universal ou fluido cósmico. É o mais correto dizer. Em vez de você dizer fluido cósmico universal, você pode dizer fluido universal ou fluido cósmico, tá? Então, Kardec coloca essa observação na Revista Espírita de dezembro de 1862. Princípio de todas as coisas. Então, esse corpo fluídico, tá, é formado dos elementos que são colhidos do fluido universal, que é o princípio de todas as coisas. Quando o espírito se une a um corpo, ele está encarnado. Então, ele coloca isso para a gente ficar, não ter dúvida. Então, o que esse espírito tem agora? Ele, espírito, seu perispírito e seu corpo físico. Então, quando o espírito se une a um corpo, ele está encarnado. Aí vive com o seu perispírito, que serve de ligação entre o espírito propriamente dito e a matéria corporal. Até aí a gente sabe. É o intermediário das sensações percebidas pelo espírito. Mas o perispírito, lembra? Quando ele fala da alma, não está confinado no corpo, como
numa caixa. Como ele falou, o caramujo está preso dentro da coxa, não está? Mas a alma não. E o perispírito também não está preso dentro do corpo. Por sua natureza fluídica, esse perispírito, desse espírito que está encarnado, irradia para o exterior e forma em torno daquele corpo uma espécie de atmosfera. E aí ele está fazendo uma comparaçãozinha, tá? Como vapor, por isso que está itálico, que dele se desprende, tá? Mas o vapor, aí ele fala assim, ele está mostrando o quê? Está fazendo uma comparação, tá? Quando o perispírito não está preso no corpo, por sua natureza fluídica, ele irradia para o exterior do corpo e forma em torno desse corpo uma espécie de atmosfera, como se fosse assim, um vapor todo em volta daquele corpo, tá? Que se desprende, tá? Aí ele vai dizer aqui, mas o vapor, usando a mesma palavra, liberado de um corpo enfermiço, ele está dizendo que um corpo enfermiço, o corpo também libera esse tal vapor. Mas o vapor liberado de um corpo enfermiço é igualmente insalubre, acre e nauseabundo. Como? Porque o corpo não está doente. Esse corpo também libera aí alguma coisa. Ele chamou de vapor. E esse vapor que se libera do corpo enfermiço não é agradável. E que infecta o ar dos lugares onde se reúnem muitas pessoas doentes. Quando você vai em um hospital onde tem muitas pessoas doentes, você não sente um cheiro, às vezes, desagradável? Esse cheiro está sendo liberado daqueles corpos doentes, tá? Aí ele diz assim como esse vapor impregnado das qualidades do corpo, se a pessoa está doente e está saindo um vapor do corpo dessa pessoa doente, esse vapor não é agradável. O perispírito, tá? Ele também libera alguma coisa. O perispírito é impregnado de qualidades, isto é, do pensamento do espírito. Irradia tais qualidades em torno do corpo. Então, quando o perispírito se expande, se irradia em torno do corpo, ele leva junto com ele, esse vapor, entre aspas, as qualidades do corpo, ou melhor, do espírito. Por isso que ela, muitas vezes, o que ela disse aqui? Regina observa a aura das pessoas em crise, sempre escuras, como que envoltas em uma névoa acinzentada. O que é isso? São as qualidades do espírito, do pensamento do espírito, que o perispírito irradia. Se é escura, acinzentada, como é que está a alma desse ser? Então, da mesma maneira, ele está fazendo uma comparação, que um corpo doente exala, né, um vapor, um cheiro insalubre, o perispírito que se irradia em torno daquele corpo apresenta as qualidades do pensamento do espírito. E essas qualidades ficam ali em torno do corpo. Se forem boas qualidades, fica aquela coisa brilhante, linda, que você às vezes não pode nem olhar, que te ofusca. Mas se não é, olha aqui o que ela vê. Coisas escuras, né? Uma
névoa acinzentada. Aí aqui nós trouxemos uma observação. Essa observação não é de Kardec. É de uma apostila do Centro Espírita Leon Denis, do Encontro Espírita de Medicina Espiritual, da seção científica. E no capítulo 4 e 5, eles trataram dos fluidos e matéria elementar e o magnetismo humano. Todo mundo sabe, né, quem conhece Leon Denis, que o patrono do Encontro de Medicina Espiritual do Leon Denis é o Inácio Bittencourt. Então eu tenho essa apostila e eu trouxe esse trecho que está lá na apostila. Diz assim: esse é o nosso fluido magnético, que se nos escapa continuamente e forma em torno do nosso corpo uma atmosfera, que pode ser chamada de atmosfera fluídica, atmosfera espiritual ou aura humana, que nada mais é do que a irradiação do perispírito, mais precisamente da sua parte mais densa, que é o duplo etérico. Então, essa aura humana é o nosso fluido magnético, que está sempre se liberando e se formando em torno do nosso corpo uma atmosfera. Todos nós temos essa atmosfera em torno do corpo. E não somos só nós, não. Os animais irracionais e as plantas também. Mas é com outras características, é claro, né? Porque nós não podemos comparar vou usar o termo, aura humana é um termo espiritualista. Você não vai encontrar na codificação o termo aura humana, o termo aura, porque isso é um termo oriental. Os espiritualistas que usam. E André Luiz usa também. Mas você não vai encontrar em Kardec a palavra aura. Você vai encontrar atmosfera fluídica, atmosfera espiritual, pode até achar atmosfera psíquica, mas aura você não vai encontrar, tá? Então, mas eu vou usar a palavra aqui, todos nós temos uma aura, tudo tem uma aura, tá? Então, o que é essa aura? É o fluido magnético. Lembra que nós falamos no início do estudo que tudo tem magnetismo? As plantas têm magnetismo, os animais têm magnetismo, os minerais têm magnetismo. Então, essa aura humana é o nosso fluido magnético, que está continuamente sendo irradiado pelo nosso perispírito, em torno do nosso corpo físico, tá? E aonde ele mais se concentra? Na sua parte mais densa do perispírito, que é o duplo etérico. É ali mais que ele se concentra. Não vamos esquecer que o perispírito é matéria. E ele tem uma parte mais densa, que é o duplo etérico, que está mais próximo ao corpo humano, né? Então, essa aura é o nosso magnetismo. Aí, aqui ainda na Revista Espírita, de dezembro de 1800, agora é a Revista Espírita, Kardec diz assim: suponhamos agora duas pessoas próximas, né? Duas pessoas próximas, amigas, né? Cada qual envolvida. E ele aqui faz um comentário que é até interessante, que nos permita o neologismo, por sua atmosfera perispiritual. Ele criou aqui outra palavra, né? Ele falamos de atmosfera psíquica, atmosfera espiritual, né? Ele usou aqui o termo também, ó, fluídico, espiritual, aura humana, e ela aqui cria outra, atmosfera perispiritual. Então ele diz que, ó, me permita o neologismo aqui, tá? Por sua atmosfera perispiritual. Porque como ela sai do perispírito, ele chamou de perispiritual. Esses dois fluidos põem-se em contato, são duas pessoas. Eu e Denise. A atmosfera perispiritual dela e a minha. Esses dois fluidos põem-se em contato e acabam se interpenetrando. Se forem de natureza antipática, repelem-se. E os dois indivíduos sentirão uma espécie de mal-estar ao se aproximarem um do outro, sem disso se darem conta.
Aí o cara diz assim, meu santo não foi com o santo do outro, não é? Não sei não, mas meu santo não foi com o santo dele. A gente diz isso, né? Agora, se ao contrário, essas pessoas forem movidas por sentimentos de benevolência, terão um pensamento benevolente que atrai. Aí, isso aqui lembra o quê? A descompensação vibratória, que nós estudamos no livro Mecanismo de Mediunidade. Lembra que nós falamos isso? Que algumas pessoas, quando se aproximavam de Jesus, se sentiam nem empolgadas, querendo seguir Jesus. Outros, quando se aproximavam de Jesus, sentiam um mal-estar terrível. E Jesus também sentia. Porque é físico. E aquelas pessoas procuravam se afastar dele. E até atacá-lo, para querer destruí-lo. Entendeu? Então, o espírito superior também sente. Agora, qual é o grande trabalho dele? É não se deixar levar por isso. É compreender o que está acontecendo. Porque imagina um espírito que vem de altas esferas e, de repente, se chega aqui na Terra, encontra esses espíritos assim. Há uma descompensação vibratória. Os simpáticos a eles, vão se sentir muito bem. Mas quem não for, vai se sentir mal. Tem gente que vai se sentir mal até organicamente. Enjoo, tonteira. Vai dizer assim, deixa eu sair de perto desse cara. Nossa, que coisa horrível, eu tô suando. Tô com a boca seca. Eu acho que eu vou desmaiar. É o que ele está falando aqui. Tal a causa pela qual duas pessoas se compreendem e se adivinham, sem se falarem. Às vezes você está ali junto com aquela pessoa, você quase que adivinha, sente o que a outra pessoa está sentindo, está pensando. Aí ele diz assim, um certo não sei que, por vezes nos diz que a pessoa com a qual nos defrontamos deve ser animada por tal ou qual sentimento. Ora, esse não sei que é a expansão do fluido perispiritual da pessoa em contato com o nosso. É mais ou menos assim. É a expansão da aura da pessoa em contato com a minha aura. Da atmosfera espiritual da pessoa com a minha atmosfera espiritual. Que ele chamou aqui de fluido perispiritual, atmosfera espiritual. Tá? Espécie de fio elétrico condutor do pensamento. Então, esse fluido leva o pensamento. Ele é como se fosse uma rede telegráfica, né? Um fio que está levando ali a mensagem de uma pessoa para outra. Desde logo se compreende que os espíritos, cujo envoltório fluídico é muito mais livre do que no estado de encarnação, já não necessitam de sons articulados para se entenderem. Então, quanto mais evoluído o espírito, isso aí a gente vai entender o quê? Por que os espíritos superiores, quando se encontram no plano espiritual, e mesmo que ele ainda esteja da erraticidade, mas já estando bem elevados, eles não articulam a palavra um com o outro. É o uso da telepatia. Não precisam articular a palavra, porque eles sabem o que o outro está pensando, o que o outro deseja, o que o outro quer. A gente vê muito nas obras de André Luiz, quando eles estão em visitas, né, aquelas lições, aquelas aulas práticas, né, que aí vamos dizer que o espírito que era o professor deles, né, que leva a gente para observar alguma coisa, ele já fala, já pressentindo, já sentindo Exato. Que a gente estava, a nossa interrogação, a nossa dúvida, ele já... Então, o que eles aqui, logo, né, que os espíritos, cujo envoltório fluídico já é muito mais livre, eles promovem assim, já não estão tão ligados às questões materiais, já não necessitam desses... de usarem a palavra para se comunicar. Eles ouvem o pensamento. Eles ouvem o pensamento. No caso da Regina, é lógico, né? Ela capta, ela tem essa atmosfera, que ele usa o termo perispiritual. É a primeira vez que eu ouvi
esse termo, né? Mas ele criou, ele disse assim, ó, me desculpem aí o neologismo, mas ele vai seguir. Então, quanto mais o espírito vai evoluindo, mais vai se purificando essa atmosfera espiritual dele, ou perispiritual, que é o nosso fluido magnético, vai ficando mais pura. E ao entrar em contato com outra, que é do mesmo nível, parecido, isso se torna, como disse o William, um facilitador na comunicação, na compreensão do que o outro está sentindo. Às vezes a gente até percebe isso aqui com dois amigos muito afins, né? Com dois amigos muito afins, com duas pessoas que estão se esforçando pelo olhar, pela proximidade, você sente a outra e você diz assim, o que está vendo? Não está vendo, não, está vendo alguma coisa. Eu sinto que está vendo alguma coisa. Por quê? Porque essa atmosfera perispiritual se interpenetrou uma na outra. E você faz a leitura dessa atmosfera psíquica que envolve a pessoa. Entendeu? E tudo isso aí é o quê? Liberado de onde? Do perispírito. Do magnetismo que existe no nosso perispírito. Se você está encarnada, é o magnetismo humano. Se o sujeito está desencarnado, chama-se de magnetismo espiritual. E os dois têm a mesma origem. Qual é? São modificações do fluido cósmico. Entendeu? É meio, pode parecer... Você chamar como emanações daquele... você pode falar de emanações do perispírito. Do perispírito. Ele fala, irradia, forma como um vapor. Ele vai usando palavras para facilitar o nosso entendimento. É a nuvenzinha. Quando você olha um desenho, tem sempre assim uma figura e tem uma faixa branca em volta da pessoa, não é? Essa que ele usou o neologismo e disse atmosfera perispiritual, para não dizer aura. Ele não usa aura. Por causa daquela Madame Blavatsky, tinha aquele pessoal ali oriental, né, que usavam muito esse termo aura, ele não vai usar. Então ele está mostrando aqui que esse fenômeno da dupla vista do estado de vigília, da clarividência, todos esses fenômenos são provocados pela influência magnética sobre os órgãos corporais, que vão tornar patente as manifestações da alma, né? Então, tudo, por isso que é muito importante, né? E eu aqui falo, e a gente pretende até no futuro fazer isso, o estudo do magnetismo, que é uma matéria muito pouco estudada. Porque o magnetismo está na base de tudo. Ele está na base de tudo. Na aula seguinte, a gente vai continuar falando sobre isso e a gente vai entender a questão do conhecer até o futuro. Como isso acontece. É interessantíssimo, gente. Como é que o sujeito pode ver o futuro? Né? Então, aí a pessoa vê essa coisa de, né, que popularmente a pessoa fala de adivinhação, né? É um termo errado, mas existe. E a gente vai entender como é que isso ocorre, tá bom? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Não? Então, tudo bem. Lembrando a todos que hoje começa o nosso Setembro Verde, hein? Palestra às 18h40. Vamos falar sobre o meio ambiente. Então, vamos dar uma paradinha aí, 15 minutinhos, Denise? Quando for 15 para as 6? Tá bom. 15 para as 6 a gente retorna para estudar os ensinos de Jesus. Eu sei que o tema é um pouquinho meio pesado, mas é um tema necessário para a gente entender como se processa vários fenômenos. E também a fluidoterapia. Muito importante isso aí, tá bom? Ó, beijão para vocês. Meu amigo, parabéns. Eu sei que eu sabia que você ia chegar lá sem vidência, sem nada. E vai chegar mais além, hein? Parabéns. Adorei as outras. Obrigado.
Adorei as sombreiras, lindas, maravilhosas. Tá bom? Você merece. Tá bom, obrigado. E muito querido. mais, porque você Obrigado. é aquele que se esforça muito. Então você merece, tá bom? Obrigado. Ó, beijão no Muito coração. obrigado. Que Deus Beijo. continue te cobrindo de muitas Assim glórias seja. e muitas boas energias. E vamos Todos lá, nós. tá bom? Assim seja. Então, Obrigado, querido. Até continua. amanhã, gente. Até amanhã, gente. Vamos continuar aqui com o nosso. Vamos dar uma paradinha para tomar um cafezinho, para poder deixar tudo isso aí acalmar na nossa mente. Tchau, gente. Tchau.